O jornalista Reinaldo Azevedo é uma vergonha. Na verdade, um censor disfarçado de defensor da liberdade. Ele diz que a direita, que ele chama de extrema-direita, quer o retorno do X, o antigo Twitter, para disseminar ódio e fake news. Torna-se um jornalista a favor da censura, o que não é nada novo em se tratando de Brasil. Mas em se tratando de alguém com tamanha contradição, realmente há muito a se ponderar. Segundo ele, a extrema-direita, entre aspas, estaria desesperada porque a rede social faz falta nas suas campanhas de ódio. Azevedo ataca o empresário Elon Musk de uma forma totalmente injustificada, como se Musk estivesse fazendo mal para alguém ao permitir que as pessoas, qualquer pessoa, tenham acesso a informações confiáveis. Lamentável observar que ele mudou radicalmente, pois era crítico quanto mais do PT, e hoje se trata de um lacrador lulista, um elemento sem personalidade, totalmente abjeto em suas análises e que revela uma desonestidade intelectual ilimitada. Foi ele que criou o termo petralha para atacar o PT e Lula. Hoje está ao lado de Lula, do PT e da censura. Todos sabemos que a plataforma X é universal, democrática, pertence a todos os segmentos da sociedade. Para informar e receber informação, tanto direita quanto esquerda podem se manifestar. Trata-se de um veículo de informação livre, manifestação do povo, já que a imprensa está totalmente a serviço do governo do PT, tornando-se inconfiável sob todos os aspectos. O X seria uma forma de se obter acesso ao conhecimento e à realidade do país. E mesmo aqueles que cometem excessos, impropriedades, fake news, tem a lei para puni-los. Qualquer absurdo que se venha praticar já está previsto na lei brasileira. Um pequeno lembrete sobre essa figura deplorável que é o Reinaldo Azevedo. Alguns anos atrás ele foi flagrado numa ligação telefônica, numa inconfidência com a irmã de Aécio Neves, combinando matérias para a revista Veja, onde ele mantinha coluna, numa prova incontestável de que é um jornalista teleguiado e que não se importa com os fatos, e sim com a opinião dos seus contratantes. Todos pagam pelos abusos cometidos e praticados no Brasil. Reinaldo Azevedo é apenas e tão somente uma mente doentia, um camarada que apresenta uma séria crise de caráter e que não pode ser levado a sério. Deplorável criatura da mídia, ainda mais deplorável do Brasil. Pessoal, e para finalizar esse vídeo, eu gostaria de comentar um fato aqui que eu vi agora há pouco na imprensa neste domingo. É que o governo brasileiro está aprovando uma lei para beneficiar os ladrões do mensalão, aqueles elementos que foram condenados por corrupção ativa e lavagem de dinheiro à época do mensalão. Estou falando aqui do Delúbio Soares, que era tesoureiro do PT e que volta com força total no momento atual do Brasil, na cena atual do Brasil, em que muitos retomam a cena do crime com toda a propriedade e com toda a força. Estou falando de José Genuíno, estou falando de José Dirceu, elementos que fizeram parte daquele núcleo duro da roubalheira instalada no Brasil a partir das gestões petistas. Foi o primeiro grande escândalo de corrupção do governo do PT, o caso do mensalão, lá nos anos 2000, 2005, 2006. E que a oposição deixou de fazer o impeachment do Lula achando que ele ia sangrar. No entanto, o que ele disse foi o seguinte: a corrupção é aprovada pelo povo brasileiro. Só não aprova quem não se beneficia dela. E ele conseguiu a aprovação, tanto é que foi reeleito, elegeu a sucessora, reelegeu a sucessora, voltou ao poder agora para, como disse o seu vice-presidente atual, à época em que era adversário, o Geraldo Alckmin, dizia o seguinte: Lula quer voltar à cena do crime. Mas olha, essa lei, ela pretende isentar de responsabilidade todos aqueles elementos que foram condenados pelo crime de corrupção e lavagem de dinheiro na gestão petista durante o escândalo do mensalão. É mais uma aberração da cena política brasileira. E a sociedade, o pior de tudo, assiste a todo calada, não se manifesta, não protesta, não contesta. Também, com tantos escândalos, é difícil até você estabelecer um foco para a manifestação e o protesto. Mas esse seria, sem nenhuma dúvida, um excelente motivo para a manifestação popular contra o Congresso Nacional, para fazer com que os senhores deputados e senadores não cometam essa aberração contra a sociedade brasileira. Essa gente já está beneficiada por demais. Eles já estão livres, apesar de condenados há muitos anos. Eles já foram, inclusive, inimputados pela própria condição da política
beneficiados no indulto estabelecido pela então presidente Dilma Rousseff, condenados depois em diversos escândalos do mesmo processo do Mensalão. E aí o que é que acontece? Depois vem a história do Petrolão, a história das estatais, e são sempre os mesmos personagens. Eu pensei que era mais fácil do que aprovar uma lei, talvez por conta das roubalheiras futuras essa lei venha a ser aprovada. Mas eu imaginei que bastava recorrer ao ministro Dias Toffoli lá no Supremo Tribunal Federal, que hoje é o inocentador geral da República. Deplorável. Tony Rodrigues, Além da Notícia.